não terá mais a DIME Santa Catarina? É o que dizem. É o que dizem? É o que dizem. Não, Existem mas, informações? assim, a DIME, né, que é a Declaração do ICMS do Movimento Econômico, Uhum, ela é uma das obrigações acessórias aqui de Santa Catarina e é exclusiva de Santa Catarina. uhum, Não existe em outro lugar, é exclusiva daqui. O fisco estadual usa essa declaração para ele fechar o conta corrente da empresa na questão do ICMS. uhum. Então ele recebe a DIME, tem a apuração, ele vai confrontar com os documentos fiscais emitidos e recebidos. Então ele confronta a DIME com o SPED. Né? Ah, tem uma nota que veio para você, não está escrito. Então aí entra a questão das malhas, né? Das malhas fiscais. Sim. E aí ele faz o conta corrente, ou seja, quanto a empresa deve ao fisco estadual ou tem a se creditar do fisco estadual na questão desse imposto. Uhum, Então, esse movimento que a Receita Estadual está fazendo de simplificar o processo, ou seja, eu vou retirar a obrigação acessória da DIME e vou substituir ela pelo SPED fiscal. Então, essa que é a grande sacada do sim. fisco, ou seja, eu já tenho os registros de apurações, tudo dentro do SPED fiscal, só que o SAT hoje ele trabalha em cima da DIME. Uhum, Ele recebe as informações da DIME e é todo baseado em cima da DIME. Então, com isso, o fisco fez um processo à parte, ele está fazendo um conta corrente paralelo com as informações que vêm do SPED, comparando com o que está na DIME, para ver é, a curicidade dessa informação, ou seja, o quão é semelhante essa informação. sim. Tá? E a gente vai ver ali adiante que tem algumas coisas, alguns pontos que o fisco elencou, que a Uhum, gente já viu também em algumas palestras que o fisco estadual já fez com a gente, que realmente, por enquanto, o prazo que eles tinham para fazer o piloto era julho desse ano, mas mudou. Então agora o prazo piloto é para janeiro de 2025. De novo, vai ser por KNAI, vai ser por adesão voluntária, ou seja, você vai assinar um termo de dispensa da DIME, e à medida que o contabilista assinar esse termo, ele deixa de entregar a DIME e passa a entregar o SPED ICMS-IPI. E quando você fala isso para o fisco, eu vou deixar de entregar a DIME, não vou mais entregar o SPED, eu não volto mais atrás. Eu não posso mais voltar atrás. sim. Então é somente o SPED que vai valer a partir daquele momento. Ah, não, me arrependi. Não tem arrependimento. Vai continuar no SPED ad eternum. Tá? Junto a isso, tá? O que acontece? Para que o fisco possa chegar numa gama de informações confiáveis, vamos dizer assim, Uhum, é que ela instituiu essa questão das malhas fiscais. Então, a gente tem os contadores ficam acompanhando essas mudanças, essas alterações, notas cara, se eu for pegar os exemplos que o fisco colocou lá na última palestra, por exemplo, assim, o cara tomando crédito semestre e uso consumo. Maravilhoso sim. isso, Capaz, nem tem essas situações né? estranhas. Exatamente. Notas que ele recebe não manifesta, Uhum, não dá ciência da operação, dizendo, ó, recebi e tal, entre vários e vários várias malhas que o fisco colocou, né? Justamente para poder fechar cada vez mais para que a informação venha o mais correta possível, né? sim. Dentro do projeto SPED como um todo, né? E aí, recentemente, dentro do SPED CMS-IPI, o Estado de Santa Catarina ele criou uma pré-validação. Ou seja, quando você vai validar o arquivo, gerou o arquivo no teu sistema, joga no PVA e você pode ativar uma flag dizendo, eu quero fazer a pré-validação. O que que ele faz? Ele pega essa pré-validação, o bloco que é somente da apuração, ou seja, o bloco E Uhum, de apuração, transmite via web service para o fisco estadual, processa e devolve algumas situações de validação. Já para
antever alguma coisa que de repente Legal. tu vai mandar, vai bater Sim. lá e vai cair em malha. Sim. Vai parar, não vai bater com o teu conta corrente. Já vai auxiliar Já já. vai auxiliar nesse processo e aí os contadores, tal, o pessoal da parte fiscal pode trabalhar em cima disso e já se precavendo dessas situações, né? Hum. E não só isso, né? O fisco também definiu por criar na pós-validação 3 níveis dessas inconsistências, né? Quando ele chega, beleza. O fato de eu gerar o arquivo, passar no PVA e no PVA tudo certo, sem erros e transmitir, não quer dizer que está tudo certo, tá? Exato. Ele é só Aí vem a, possível. aí vem a pós-validação do Estado, que aí eles definiram como leve, moderada e grave, né? Então, leve, sempre que foi identificada a Quando tiver pós-validação, os status de divergência, no caso. né, o estado de divergência daquele aspecto. Então, lá no SAT vai estar lá, leve. Leve vai estar na malha fiscal. Aí você corrige, está tudo certo. Sim. Tá tranquilo, justifica. Às vezes, dependendo da malha, o próprio auditor fiscal vai lá e, e baixa ela, tranquilo, normal. A moderada, tu vai ter 3 meses para regularizar. Ou seja, tu regulariza, gera um novo SPED, manda Uhum. e aguarda o processamento. E eu tenho a grave. A grave não vai criar o conta corrente de apuração, tá? Uhum. Então, você não vai ter a tua apuração dentro do Estado. É como se tu não tivesse entregado a declaração. Tudo isso tem que ficar sempre atento Esses retornos, né? a esses retornos por parte do fisco. Né? Uhum. Então, assim, o fisco está promovendo, junto às associações de classe, aos municípios, essa difusão desse conhecimento, das mudanças, das situações. Né? Por exemplo, assim, hoje eu tenho alguns entraves dentro do processo para dizer assim, não, agora vamos desligar a chave, vamos pegar, eu não pego mais a DIM e vou pegar agora o SPED, eu vou assumir o SPED agora. Não, não tem, eu não consigo fazer isso hoje, Uhum. pela qualidade da informação que está vindo. Tá? Então, por Ainda exemplo, precisa ser ajustado e não, precisa ser alinhado bem todos os depurado. estados. Não, precisa ser bem depurado. Porque assim, ó, vou te dar alguns exemplos, por exemplo, lá que o fisco passou. Eu entrego a DIM. Eu estou na obrigatoriedade de entregar o SPED. Só que eu vou lá e gero o arquivo zerado do SPED. Fazer para o fisco só que, ó, entreguei. Cumpri a obrigação. Sim. Mas não cumpriu? Não entregou a informação, só entregou um arquivo zerado. Uhum. Ou incompleto. Tem isso. Tá? Ah, eu estou obrigado, eu entrego a DIM hoje, cumpro com a minha obrigação, pago meus impostos, tudo certinho. Tenho que gerar o SPED, só que eu nunca transmiti esse SPED para o fisco. Talvez por não conhecer que Sim. estão na obrigatoriedade e não foi instruído. Uma Tá? falta Mas de tem, informação, né? exatamente. Existe. O clássico. Eu tenho um valor na DIM e um valor no SPED. Aí tem que caçar da onde que deu a divergência. Cara, assim, ó, eu parto do princípio que agora trazendo pro. Vamos puxar um pouco a sardinha, né? Uhum. Eu tenho uma mesma base de informação. Eu extraio 2 obrigações acessórias dessa mesma base de informação e faço uma apuração dessa mesma informação. A validação mínima que eu tenho que fazer, eu, como parceiro contábil do meu cliente, a validação mínima que eu tenho que fazer é: se eu tenho 10 mil de ICMS devedor aqui, eu tenho que ter 10 mil de ICMS devedor no SPED. Se eu tenho saldo credor de 15 mil na DIM, eu tenho que ter saldo credor de 15 mil no SPED. É o mínimo que tem que ter. Sim. Tem que bater. Na teoria é o mínimo, né? Que tem que ter. Na teoria, é o mínimo que eu tenho que fazer. Tá? Mas isso, a qualidade da informação é, cara, muito pequena. É muito aquém. Tá? Outra situação que eles colocaram, eu tenho operações, ou seja, CFOPs, que estão na DIM e que deveriam estar no SPED e não estão.
Ou vice-versa. Falta de informação básica, né? Ou vice-versa. Estão no SPED, mas não estão na DIME. Sim. Então, esse é só para ter uma ideia dos casos básicos que eu tenho que me impedem hoje De fazer de já a ir lá transição. desligar e dizer assim, não, ó, eu quero deixar de cumprir essa obrigação, Uhum. né? Vou começar a entregar essa obrigação somente no SPED. Sim. Então, isso são alguns entraves que tem. Existem outros, tá? Então, a gente ficaria várias horas aqui comentando sobre essas maravilhas que existem, né? Então, e assim, segundo o nosso secretário de Fazenda, né, o Cleverson, quando a gente conseguir extinguir a DIME, isso vai resultar numa redução de 30% das obrigações acessórias. Porque eu não estou só tirando a DIME, Sim. eu estou tirando outras obrigações que eu sou Obrigado a obrigado a registrar. registrar Uhum. junto ao Estado para poder Entendi. ter a DIME, né? Então, Uhum. são DIME e seus Agregados? agregados, vamos dizer assim, né? Então, Uhum. isso representa em torno de 785 mil contribuintes dentro do estado de Santa Catarina. Então, um dia que a gente conseguir fazer isso, cara, a gente vai ter um ganho, né? Que eles estimam em 30% aí de tempo aí das obrigações, tá? Então, isso é bacana, porque o estado sempre está na... O estado de Santa Catarina ele tem uma pegada diferente, porque ele sempre prioriza, primeiro, né, a questão de avisar o contribuinte e permitir que ele ajuste. O exemplo prático é a malha fiscal, né? Uhum. Então, que é fechada anualmente, e aí depois que cara, você tem um ano para trabalhar em cima da malha, se você não trabalhar nesse ano, fecha e aí você vai para processo administrativo e assim por diante, né? Não que ele não possa, de repente, se for um caso muito aparente, o auditor vai lá, capaz de travar a malha e o cara não acessa mais, e aí ele já vai para a parte de auditar em loco. Sim.